Salve revestidos! Que a graça e que o amor do Senhor inunde a sua vida, o seu coração, a sua casa e a sua família, onde quer que você esteja nesse momento. Nós estamos aqui no nosso quarto encontro do primeiro módulo do curso O Triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. E essa é a nossa quarta aula, nossa aula final deste módulo. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Desde já eu quero aproveitar para te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha com as pessoas que você ama e você sabe que vai estar ministrando na vida delas, semeando a palavra de Deus. Deus vai estar colocando uma pedrinha na tua coroa aí, porque você está semeando a palavra em nome de Jesus. E se você é pastor, pastora, líder eclesiástico no Brasil e fora do Brasil, entre em contato conosco através do site www.revestidos.org e veja como nós podemos te ajudar, te abençoar. Tudo que nós temos no ministério é de forma gratuita para te atender, te acolher e te dar um novo ânimo. E eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma e você estará assim cumprindo com alegria e paz no teu espírito o propósito e a missão que você recebeu do Senhor. Então entre em contato conosco e nós vamos caminhar juntos com muita alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar das mudanças das gerações e o comportamento humano, parte 2. Na aula passada a gente já deixou esse recadinho. Se você não assistiu, assiste. Você vai clicar no link que vai ficar aparecendo ali. Sabe quando você passa em cima da tela, tem aquele ícone ali. Então você toca e você vai estar assistindo a aula anterior. Para você não se perder, não perder nenhum assunto. Vá fazendo as suas anotações e qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai estar sanando na medida do possível. Se não, ali mesmo nos comentários, estaremos trazendo na próxima aula. Então vamos começar, porque hoje tem muita coisa aqui sendo revelada e você vai se surpreender com o recado de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Queridos, nas últimas décadas nós temos visto que a humanidade tem passado por grandes transformações e também tem sido bombardeada por uma avalanche de informações jamais vista na história. Entretanto, muitos têm confundido informação com conhecimento. E essa sobrecarga de informações tem saturado a nossa memória, trazendo um peso muito grande, uma poluição mental. E isso traz distorção cognitiva, sobrecarga cognitiva sem precedentes. O que é isso? Nós temos dentro do nosso cérebro um lugarzinho chamado RAM, sabe? Memória RAM que tem no computador? Nós temos também no nosso cérebro. E esse local onde armazena todas as informações que nós recebemos, ele não processa a mesma velocidade com que recebe as informações. Então, às vezes, nossa mente fica saturada, a gente fica perturbado, não consegue se concentrar, não consegue aprender o que você está lendo, aí lê várias vezes e não consegue se concentrar e extrair o melhor. Isso é porque a tua memória está saturada, está entupida de coisas. E a maioria dessas informações que estão ali são informações que você nunca vai precisar usar. Vamos tentar explicar de uma maneira mais prática ainda. Sabe a memória do teu celular? Às vezes, quando você está gravando aquele vídeo legal e vai tirar foto do aniversário, não tem espaço na memória. Por quê? Porque você tem um monte de coisa guardada ali na memória do celular e não te permite colocar coisas importantes. Então, aquelas cenas do filho caminhando, dando os primeiros passos, você perdeu. Por quê? Porque a memória do celular já está entupida com coisas que não tem nenhum valor. E toda vez que você for passar um pente fino, você vai ver, isso aqui eu vou apagar. Assim é a nossa memória RAM. No passado, o número de informações dobrava a cada 2 séculos e agora a cada 5 anos. Dá para você entender a velocidade da informação? E essa velocidade também traz com ela poluição mental, lixo mental, que vai só ocupar espaço e vai trazer dano à tua memória. Então, o exagero, dessas informações, desses dados, eles vão comprometer
Lembre sempre disso, vão comprometer aquilo que realmente é importante. E essa sobrecarga, dentre outras coisas, ela vai fazer com que o nosso desenvolvimento se torne tardio, o nosso aprendizado também. As crianças, por exemplo, que ficam muito tempo no celular, e até mesmo os adultos. Tudo hoje é muito fácil, a resposta, né, para as nossas inquietações, nossa busca por conhecimento está muito na palma da mão. Então hoje a gente não pensa muito, a gente não quer ler um livro, fazer uma pesquisa, porque você coloca lá numa ferramenta de pesquisa na internet e tudo que você quer de resposta está ali, inclusive as respostas que têm muitas mentiras, inverdades. Então o nosso cérebro ele não se exercita. Ele passa a não se exercitar. E isso faz com que a nossa mente fique adoecida. As nossas emoções também ficam adoecidas. Nos tornamos imediatistas. Por quê? Porque já que a velocidade das informações são rápidas, tudo ao nosso redor tem que ser tão rápido quanto. Fast food, por exemplo. Quantas pessoas não estão optando por se alimentar de fast food porque é mais rápido? Dá um clique, a comida está pronta. Você passa, não demora 10 minutos, quando que um arroz com feijão demora um tempinho para preparar. Entretanto, esse tipo de alimento não traz nutriente algum. Algo muito interessante também é que essas informações, elas passam a nos dizer que aquilo que você tem não serve mais. Tudo é muito obsoleto. E que o bom mesmo é o que o outro tem. Lembra, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Essas informações têm feito com que nós nos tornemos também insatisfeitos. Por exemplo, um D7 não serve mais, agora eu quero um D8. Claro que D não existe na marca, né? Só para não falar o nome da nossa marquinha famosa. Mas, você tem um 7, não, mas lançou um 8, eu quero o 8 para mim. E isso tudo é uma insatisfação constante, porque as informações que você está recebendo estão dizendo que o que você tem e quem você é está totalmente fora do contexto do sucesso. E esses conceitos também têm trazido alterações com relação à família. O conceito de família mudou, a importância da família mudou. Hoje, a criação excelente de um filho é você colocá-lo em vários cursos, né? A criança sai da escola pela manhã, vai para o balé, vai para o xadrez, vai para o tênis, vai para isso, vai para aquilo, futebol, papapá. Você entope a criança de atividades e entende que isso tudo é investir na educação, investir no crescimento, quando na verdade você está muitas vezes saturando esta criança. Está fazendo com que ela se esgote física e emocionalmente. Então, o conceito de família muda, de sucesso também muda, os padrões de comportamento mudaram completamente. E aí vem algo muito interessante, Deus também mudou. O conceito a respeito de Deus, o seu poder, o seu juízo, o seu olhar, tudo muda. Interpretações a respeito das escrituras, e você vê isso na teologia da hipergraça, onde o perdão não precisa ser pregado, o arrependimento também não, porque Cristo já pagou todos os nossos pecados e a gente não precisa confessá-los, nós não precisamos nos arrepender dos pecados, que o juízo só é para Satanás. Então, são informações muito distorcidas a respeito da palavra de Deus. Então, nós estamos sendo, na verdade, cozidos, como a história do sapo, né? Se você pegar o sapo e colocar dentro de uma panela, de um caldeirão com água fria e ligar o fogo bem baixinho, esse sapo vai morrer aos poucos e ele nem vai perceber que está morrendo. Então nós estamos sendo cozidos como o sapo no caldeirão e nós não estamos percebendo. Por quê? Porque junto desse cozimento vem a ilusão. Você está sendo bem tratado e tudo que está sendo lançado é para o teu bem e para o bem da tua casa. Mas preste atenção naquilo que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7b. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E muita gente tem confundido profundamente inteligência com sabedoria. Inteligência é eu criar e inventar a roda. Sabedoria é eu poder usá-la para o benefício de várias pessoas que estão ao meu redor. Não pensar de forma egoísta.
É eu saber que aquilo ali também pode trazer tragédias. Quando Santos Dumont, por exemplo, criou a aeronave, né, o primeiro avião, ele jamais ia imaginar que o mesmo objeto que ele estava criando para trazer mobilidade poderia ser usado também para soltar bombas em determinadas nações e destruí-las completamente. Então, nós, muitas vezes, pensamos que a nossa inteligência é sabedoria, quando na verdade não é. Você está morrendo aos poucos e não está nem percebendo. Por quê? Porque você está se julgando muito inteligente. Mas a partir do momento que você deixa de observar aquilo que Deus orienta, você não está sendo nada inteligente, muito menos sábio. Nos últimos 80 anos, muitas foram as transformações que nós enfrentamos, mas tudo isso tem acontecido de maneira tão veloz que não nos permite compreendermos de fato o que virá depois. Isso acontece muito nas gerações, no estudo das gerações, que se baseiam nos ambientes políticos e socioeconômicos. Vamos entender algumas dessas gerações e vermos como elas têm influenciado e qual o padrão de sucesso que essas gerações têm e têm deixado por herança para as gerações posteriores. Nesse ambiente geracional dos últimos 80 anos, nós temos os Baby Boomers, a geração X, a geração Y ou Millennials, a geração Z e a geração Alpha. E veja quão curiosas são essas gerações. Os Baby Boomers, por exemplo, os nascidos entre 1940 e 1960, eles receberam esse nome devido ao alarmante número de bebês nascidos no período pós-guerra. Nós estamos saindo aí nesse período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo girou em torno da reconstrução, da produção, da restauração. E muitos bebês também nasceram porque os soldados estavam voltando da guerra. Então, vamos produzir, vamos encher a terra. Nesse período surgiu a Fanta e ela surgiu exatamente por conta de um embargo que houve com relação ao acesso da Coca-Cola na Alemanha nazista. Então teve um embargo comercial ali, e então os alemães criaram um refrigerante a partir do bagaço de frutas cítricas. E só em 1955 a Fanta foi lançada no mundo inteiro. E em 1945 também surgiu Adidas, a Rude, Puma. A fita adesiva da Johnson & Johnson foi criada para unir, reparar equipamentos de guerra. Então vamos criar uma fita que vai ser resistente à água, à umidade. Então a Johnson & Johnson criou também a fita adesiva nesse período de 1945. Olha só quanta coisa surgiu, né? E quantas coisas eles deixaram para nós, as gerações futuras. A geração X, por exemplo, de 1961 a 1980, a característica principal era a busca pelo sucesso. A geração revolucionária de Woodstock, hippie, muito ligadas às questões financeiras e à estabilidade. Eles estavam envoltos nos dilemas da vida, principalmente com relação às questões sexuais, né? Da sexualidade. Também estavam muito preocupados em mudar o mundo, com seus discursos, com seus ativismos e por aí vai. Nessa época, as empresas fundadas foram Havaianas, Xerox, Vivara, Arisco, o Boticário, Victoria's Secret, o Walt Disney Studio Home Entertainment. Todas elas foram fundadas nesse período e muito mais que nós temos aí também listadas nesse boom de criação em meio a grandes crises. A geração Y, ou Millennials, os nascidos entre 1980 e 1997, foi uma geração muito individualista, ambiciosa, extravagante, sempre em busca de reconhecimento. Eles tiveram acesso inicial à internet, né? Então, novas tecnologias, foi essa geração aí que começou a ter acesso ao celular. Eu lembro que quando nós estávamos na faculdade, um colega chegou com um celular. Era deste tamanho o celular. E quando abria a anteninha, parecia uma espada de Tandera. Sabe a espada de Tandera? Ele andava meio tortinho assim, porque o tamanho do celular, ó. Então essa geração teve acesso a essas inovações,
tecnológicas, essas grandes criações. Entretanto, foi uma geração que passou também a ter crises emocionais, doenças mentais de forma muito sérias. A ansiedade passou a ser mais estudada, mais pesquisada. O esgotamento físico e mental passou a ser mais observado também. As empresas criadas nesse período da geração Y ou Millennials foram a Dynacon, SBT, Adobe, Compaq, BlackBerry, MAC Cosmetic, sabe as mulheres que gostam muito de maquiagem? Wizard, Nextil, Netflix, todos foram criadas nesse período. Na geração Z, por exemplo, de 1998 até 2009, foi uma geração que não existiam barreiras que eles não podiam transpor. Ativos demais, cheios de garras, de conhecimento. Por quê? Porque aliado a essa gana toda, existia uma tecnologia por trás que dava uma visão global. A globalização estava muito mais próxima, muito mais à vista. E essa geração entendeu que não existiam barreiras que eles não podiam transpor. Eles aprenderam a usar a tecnologia para dar asas às suas criações. Também são muito envolvidos em causas sociais e aos trabalhos voluntários. É uma geração muito especial e nós ouviremos falar dessa geração daqui para frente, de forma muito mais direta. Daí vem a geração alfa. Essa geração alfa são os nascidos a partir de 2010 e alguns estudos dizem que elas vão durar até 2025. É uma geração que o desenvolvimento dela está completamente ligado à tecnologia. E alguns estudos psicológicos e psiquiátricos falam que essa geração vai tratar a tecnologia de maneira cada vez mais emocional. A relação com a tecnologia vai ser muito mais emocional, de dependência. E nós temos percebido isso. Observa quando você coloca um celular na mão de uma criança e ela fica ali passando horas brincando. Quando você tira da mão dela, ela começa a chorar, a espernear. Quando você fala para o seu filho que já tem uma idadezinha maior, você não vai ficar com o celular, você está de castigo. Ele esperneia, ele entra em crise, entra em choque. Por quê? Porque a relação que eles estão tendo com a tecnologia está sendo cada vez mais emocional, de dependência profunda. Então, o que de fato nos preocupa são as bases dessas informações, os ensinamentos que estão sendo passados para essas crianças. Então, a tecnologia tornou-se fundamental para a existência dessa geração alfa. Nós temos também pouca interação pessoal, acesso rápido à informação, e isso faz com que elas se tornem cada vez mais independentes dos pais, professores e dos seus responsáveis. Eles não precisam mais de ninguém. Tudo que eles querem saber, pesquisam na internet e têm as respostas. Independência total. Falta de contato físico, abraço, toque, olho no olho. O número de crianças adoecidas mentalmente tem aumentado assustadoramente. E isso é muito preocupante. Tudo isso por conta do alto índice de informação e do abandono afetivo de seus pais. O que nós estamos gerando na mente dessas crianças? Que tipo de ensinamento, nós estamos dando como prioridades para cada um deles? E o que é que essa geração alfa vai deixar para as próximas gerações? Baseados nessas estatísticas, nesses estudos, que são muito mais profundos, e nós trataremos no próximo módulo de saúde emocional, são cada vez mais preocupantes. Ao analisarmos as orientações dadas pelo Senhor, por exemplo, com relação ao que seria necessário para que a estabilidade e a prosperidade permanecesse no meio do seu povo, Deus deu uma orientação e tem um texto na Bíblia muito importante que nós precisamos trazer de volta. Está lá em Salmo 78, versos 5 e 6.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. O que é que essas gerações vão deixar para a próxima dos seus descendentes? O que é que essa geração alfa, por exemplo, vai deixar para as próximas gerações? Você confiaria o seu futuro nas mãos de pessoas que desconhecem quase que completamente a Deus e que amam mais as coisas do que as pessoas? É nesse caminho que essa geração alfa está caminhando. É nesse destino que eles estão chegando. Amar as coisas, desprezar as pessoas. Se distanciar mais de Deus do que nunca. Porque o acesso às informações e tudo que eles precisam para viver bem, ter sucesso, vai estar ao alcance das suas mãos e vai depender exclusivamente deles. Se tornarão semideuses ou então, para alguns, seu próprio Deus. Jó, capítulo 8, verso 8, vai nos dizer algo muito interessante. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Será que tudo que nós aprendemos e vivenciamos não serve de base para que nós possamos deixar um legado especial na vida dos nossos filhos? Muitos pensam que a maior riqueza que eles podem deixar para os seus filhos são as heranças palpáveis, grandes empreendimentos, grandes empresas, um acúmulo de valores em determinados bancos, quando na verdade eles precisam deixar um legado de Deus enraizado na vida dessas pessoas. Até esse momento nós vimos algumas gerações socioeconômicas que movimentaram e movimentam o mundo até hoje. Mas a partir de agora eu quero que você observe como uma geração pode causar um impacto na nossa vida para a eternidade. Porque tudo que nós estamos defendendo até hoje, todo o conceito de sucesso que muitos têm defendido a partir da globalização, é que você vale aquilo que você tem. Quanto mais você tem, mais valor você vai alcançar. E isso deve ser passado para as próximas gerações. Quando você encontra uma pessoa que diz que largou tudo para viver de forma simples, essa pessoa é taxada como louca. Por quê? Porque riqueza para muita gente é ter o bolso cheio de dinheiro. É viver em grandes palácios. Quando, na verdade, Salomão vai dizer algo muito interessante. Ele diz que riqueza ou paz de verdade é ter uma mão cheia de sossego do que as duas mãos cheias de perturbação. Ele diz que sabedoria e riqueza, por exemplo, é você deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que você vai dormir em paz, porque você não vai ter perturbação na sua vida. Isso é ser sábio, isso é ter sabedoria, isso é ser próspero e ter riqueza. Porque a Bíblia vai falar algo muito interessante. Onde estiver o teu tesouro, vai estar também o teu coração. Em que você tem posto os seus olhos? Com a desculpa de que isso aqui é para o reino. Quantos não tiveram propósitos escusos em seu coração? Nós precisamos entender o que é riqueza. E isso nós encontramos tanto nas grandes empresas, os grandes empresários, que negligenciam o sacerdócio dentro da sua casa, como também no meio eclesiástico. Pastores e líderes, missionários, homens de Deus, que necessariamente não precisam ser pastores, mas que têm negligenciado o sacerdócio. Isso é sabedoria? Isso é ter sucesso? Você tem seu nome reconhecido, mas em casa o caos está instalado. Quantos líderes eclesiásticos não têm tirado a própria vida? Porque não conseguem conviver com os pesos, as dores da sua alma. Mas onde começou tudo isso? Se na verdade a base em que eles se firmaram era a palavra de Deus. O que está acontecendo de errado com o nosso meio? Nós precisamos estar atentos, porque nem tudo que reluz é ouro. Agora, a partir desse momento, nós vamos entrar num nível espiritual mais profundo, para você entender o que Deus espera de nós e o que é ter sucesso para Deus. Na aula passada, nós apresentamos esse mapa mental dos filhos de Noé. Você lembra? Noé sai da arca com seus filhos, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E nós não vamos entrar nos outros filhos, mas especificamente em Sem.
Por quê? Porque aqui nós encontramos as bases de 3 das grandes principais religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas são as religiões mais faladas e comentadas do mundo inteiro. Observe algo interessante. Quando uma pessoa entende o seu propósito, compreende o seu chamado e defende uma causa, ela luta até o fim. Ela não vai fazendo maquiagens para agradar as pessoas. E essas características nós observamos muito no islamismo. Você consegue ver algum muçulmano ensinando ou convertendo, ministrando na vida de um incrédulo, né? Vamos falar assim, para agradá-lo? Ou eles vão pregar a raiz da religião? Quando um muçulmano está fazendo o seu trabalho, ele está pregando a raiz da religião. Ele não vai com firulinha, com maquiagem, não. Por quê? Porque eles entenderam e receberam dos seus pais que existe um único Deus, existe Abraão, a quem eles são filhos e primogênitos, e que eles, por conta disso, eles vão fazer o que for para convencer o mundo de que isso é a verdade. Essa geração não tem mudado o seu comportamento. Eles têm defendido uma causa. Eles dizem que o primogênito do pai Abraão é Ismael, não Isaac. E eles se movem por isso. Mas há quantos anos isso aconteceu? Mas não interessa, sabe por quê? Porque quando nós sabemos quem somos e o Deus em quem cremos, nós vamos defender esse Deus até as últimas consequências. Existe um centro de pesquisa americano que vai dizer que o islamismo ocupa a segunda maior religião do mundo. 24% da população mundial é islâmica. E existe um dado ainda mais interessante. Eles dizem que até 2050, esse grupo, o islamismo, será o maior grupo religioso do mundo. E eles estão trabalhando para que esse número se concretize. Por quê? Porque essa geração entendeu quem é. Eles sabem por que eles estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, nós temos nesse segundo mapa mental, com relação especificamente ao judaísmo e ao cristianismo, as bases e as pessoas que carregariam a mensagem tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Com relação ao judaísmo, nós temos que Abraão com Sara cria Israel. E de Israel descende todo o judaísmo, todo o povo judeu. Sabe a história do povo judeu? Descende de Israel. Lembra que até Jacó o povo era chamado de povo hebreu e a partir de Israel, povo israelita? E depois viraram judeus com relação à crença e a defesa de sua fé? Então, essa é a base do judaísmo. Jacó teve 12 filhos, só que desses 12 eu vou destacar 2, que deles vem a nossa fé cristã, por exemplo, onde nós nos respaldamos e deveríamos beber dessa fonte. Vem Levi e de Levi vem Arão e Moisés. Esses especificamente receberam instruções para levarem a presença do Senhor de forma muito forte, poderosa. Eles viram milagres, eles viram a manifestação de Deus. Deus passou a se manifestar, a conversar com Moisés. Quando o Senhor descia, o monte fumegava e Deus diz a Moisés: Moisés, agora escreve o que eu digo, para que as próximas gerações busquem nessas instruções a minha vontade, para que eles entendam que existe um regimento, para que eles entendam que não ouvirão o ensinamento, a instrução de outra boca, mas de mim mesmo. Escreve o que eu te digo, Moisés. E Moisés passa a relatar a vontade de Deus para toda uma nação. E foi a partir dos 10 mandamentos que todas as constituições do mundo vieram a existir.
a Constituição passa a se respaldar nos 10 mandamentos. Por quê? Porque é uma Constituição que trata das questões sociais, civis, de saúde, familiar. Tudo isso nós encontramos nos 10 mandamentos e nas leis que vieram depois que o Senhor começou a organizar toda uma sociedade. E daí Deus fala também para Moisés: Moisés, separa para mim Arão e seus filhos, porque eles me oficiarão. Ou seja, eles trabalharão exclusivamente para mim. Eles me honrarão com suas vidas. E hoje nós entendemos que levita é cantor. Nada a ver, querido. Levita é aquele separado de acordo com a tribo de Israel, com a raiz da palavra, com o trabalho que foi feito. Já que nós queremos seguir a Bíblia à risca, vamos para a raiz dos estudos, do entendimento real daquilo que Deus pediu e ordenou. Levita é uma tribo de Levi, que foi separada para servir a Deus. E daí nós assumimos esse nome, né? Aos levitas que tocam na igreja. Levita também varria chão. Levita limpava banheiro. Levita sacrificava no templo. Levita recolhia oferta, ministrava ao povo. Levita também adorava ao Senhor. E o Senhor diz: separa Arão. Ele se achegará a mim. Ele será diferente dos demais, porque ele me servirá diretamente. Ele receberá de mim a instrução que passará para o povo. E esse sacerdócio foi passado para nós. Como foi passado para nós? A partir da tribo de Judá. A Bíblia vai dizer que vai nascer um rebento de Judá. Vai nascer a raiz de Davi, que é Jesus. Temos Davi, José, marido de Maria, que foi mãe de Jesus aqui na terra. E daí vem Jesus. Olha que linhagem abençoada que nós temos dessa base das maiores, das religiões mais faladas e citadas no mundo. E algo interessante acontece com relação a Davi. Ele sabia quem era. Davi não era simplesmente um rei. Davi era um adorador, um sacerdote do Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi tipifica algo que aconteceria séculos depois. E nós não sabemos ainda quando será isso. Mas em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 1, a Bíblia vai dizer: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. O que é que Davi estava fazendo ali? Ele recupera a arca e, ao invés de levar para o tabernáculo de Moisés, ele cria um tabernáculo e ele põe a arca no meio do tabernáculo. Não mais no lugar santíssimo, mas no meio do tabernáculo, onde todos poderiam ter acesso, onde os levitas, os adoradores, a casa de Zadok, poderia agora ministrar diante do Senhor. Davi institui ali, em 1 Crônicas 16, adoração 24 horas. Ele manifesta nessa palavra aquilo que as próximas gerações deveriam fazer: erguer um altar de adoração 24 horas. Em tudo que fossem fazer, seja no trabalho, na edificação da sua casa, no enlace matrimonial, na criação dos seus filhos, no planejamento para o futuro, tudo que você for fazer, você tem que pensar que eu estou edificando um lugar de adoração. Isso é riqueza. Foi isso que essa geração de Davi deixou para nós. As pessoas talvez não entendessem naquele momento que ele estava se referindo a algo profético, algo poderoso que iria acontecer, que Apocalipse também fala, que o Senhor restauraria o tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo havia caído. O tabernáculo havia caído. Em Amós fala isso. Por que o tabernáculo caiu? Porque as pessoas pararam de adorar a Deus em espírito e em verdade. As gerações não estão sendo ensinadas a buscarem a presença, a viverem de acordo com a santa vontade do Senhor.
A Bíblia vai dizer em Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Comer, beber, negociar, escolher, comprar, vender, tudo é para a glória. Mas aí a nova teologia vai dizer não. Eu não preciso perguntar para Deus o óbvio. Deus não precisa saber. Deus não precisa interferir. É por isso que o Senhor está dizendo, eu vou restaurar a adoração. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, porque esse tabernáculo está caído. Davi trouxe a materialização da vontade de Deus, livre acesso. Livre acesso à adoração. Livre acesso. E aí vem Jesus. Jesus vem com uma mensagem redentora. Uma mensagem que ele provaria mais para frente. Ele escolhe 12 homens, a semelhança de Deus, separando as 12 tribos de Israel. Ele escolhe 12 homens, incrédulos, pecadores, incultos, iletrados, para, a partir desses homens, edificar uma mensagem, colocar dentro deles, gravar no coração deles uma mensagem. E estes homens cumpriram, pelo menos grande parte deles, cumpriram o propósito que receberam. A partir da mensagem desses homens, da crença deles em Jesus, as gerações foram abençoadas, o evangelho chegou até nós, eles cumpriram o propósito. Muitos morreram torturados, foram martirizados porque entenderam que tinham uma missão. E a missão desses homens não estava nos grandes castelos. A missão desses homens não estava nos grandes templos. Eles iam onde o pecado estava. Eles iam onde o pecador estava. Eles iam onde os enfermos estavam. Eles iam dar água ao sedento. Eles não fugiam da responsabilidade. Eles não passavam para o pastor, por exemplo, a responsabilidade de expulsar um demônio. Por quê? Porque o pastor foi chamado para isso. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos um legado de Cristo. Nós recebemos um legado de Davi. Nós recebemos um legado de Abraão, de Moisés. Nós recebemos. Esses homens viram a glória de Deus. E eles disseram para nós, é possível. É possível. Apenas passem adiante. Ministrem ao coração do seu filho. Ministrem às próximas gerações para que eles entendam. Porque senão outros virão com a mensagem deturpada. Outros virão e levarão a muitos para o inferno com mensagens deturpadas. E o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos fazendo com a mensagem que essas gerações passaram para nós? Agora, algo que é muito importante para você que quer deixar um legado para as próximas gerações. Aprenda a ter intimidade com Deus. Aprenda a depender exclusivamente do Senhor. Aprenda a orar. Aprenda a se rasgar diante da presença, a ter um lugar secreto. Aprenda que você não precisa ter pai espiritual, mãe espiritual, avó espiritual. Você não precisa, você precisa sim de companheiros espirituais. Pessoas que te abençoarão, que te acompanharão, que te aconselharão. Porque a Bíblia diz que isso é bíblico. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O Senhor, quando estava enviando a grande comissão, vá de 2 em 2. Por quê? Porque se, de repente, um precisar, o outro está lá ajudando. Tudo isso é obediência. Jesus disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim obedecer meu Pai. E você quer viver como se a vida fosse uma eterna dependência do outro e não de Deus. Eu preciso que o meu pai espiritual me guie, eu preciso que a minha mãe espiritual me guie. Porque você não consegue ter intimidade? Sabe o que parece muito hoje, irmãos? Nós estamos vivendo aquilo que Moisés viveu. Quando ele ia falar com Deus e o povo dizia, fala tu conosco, Moisés, e nós te ouviremos.
E não Deus, porque se ele falar, nós morreremos. Sabe por quê? Porque eles não tinham intimidade. Eles não podiam experimentar a glória. Eles não iam entender a linguagem de Deus. E a Bíblia diz que para nós discernirmos a palavra, nós só vamos conseguir espiritualmente. E discernir o espiritual dá trabalho. É muito mais cômodo nós recebermos uma palavra profética ou irmos para determinadas reuniões onde lá nós seremos ministrados profeticamente por alguém. Eu não estou falando que nós vamos deixar de frequentar cultos, conferências, congressos, de forma alguma. Louvado seja Deus pelas grandes conferências, nós também fazemos. Entretanto, nós não podemos colocar cabresto nas pessoas. As pessoas precisam entender que elas têm liberdade com Deus. Foi isso que Davi fez quando instituiu o tabernáculo de Davi, intimidade. Foi isso que Jesus fez quando morreu na cruz. Ele rasgou o véu, intimidade, entra na presença e Deus vem dando sinais. Deus vem dando sinais que Ele quer aproximação conosco. Mas Ele diz, obedeçam o que eu disse. Grave isso na tábua do seu coração. Obedeçam a ordenança. E observa, quando Jesus escolheu esses 12 homens, um traiu, Judas Iscariotes, traiu Jesus. E aí pensaram, nós precisamos escolher outro para colocar no lugar de Judas. E eles usaram até um texto bíblico para isso. Fizeram uma citação do Antigo Testamento. Mas só que Jesus, ele deu uma palavra antes de ser assunto aos céus. Ele disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém. Não façam nada. Fiquem em Jerusalém reunidos até que sejais revestidos do alto. Não tardará. Reúnam-se em Jerusalém. E o que foi que eles fizeram? Depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, eles fizeram uma assembleia. E escolheram Matias. Agora me fala, quem é Matias no contexto histórico? Quem é Matias? Um grande influenciador das próximas gerações? Qual livro que Matias escreveu? Que legado Matias deixou para nós? Não existe citação de Matias, a não ser nesse episódio. Lançaram sorte. E escolheram Matias, porque eles entenderam que eles tinham que cumprir um papel que Cristo não pediu. Deram um jeitinho, lembra da aula anterior? Dá um jeitinho, vamos dar um jeitinho. Mas daí vem Jesus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele diz que vai ser assim, vai ser assim. Não interessa o que você faça, apenas obedeça. Depois de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, né? Na manifestação, vamos dizer assim, do Espírito Santo, eles falaram línguas, receberam línguas como que de fogo sobre suas cabeças. Todos que estavam ali reunidos ouviram falar de Jesus na sua própria língua. Milhares foram convertidos ao Senhor, se entregaram ao Senhor Jesus. Depois de tudo isso, o Senhor cumpre, não exatamente logo depois, mas em Atos capítulo 9, nós vemos aquilo que Deus queria, que Jesus queria. Escolheu Paulo de Tarso. Agora me fala, a Bíblia diz em Apocalipse que são 12 colunas no céu. São 24 tronos. Quem vai sentar em um desses tronos? Matias ou Paulo? Quem vai sentar lá? Eu estou na dúvida. Será que Paulo vai sentar no trono de Deus? Ou é Matias? Será que alguém vai ser destronado para que o outro assuma o seu lugar? Será que Deus se equivocou? Queridos, prestem atenção. Esse é um exemplo de desobediência. Esse é um exemplo de que o que acontece quando nós não obedecemos às ordens e passamos para as próximas gerações um mau ensinamento? Quem disse que Jesus mandou escolher alguém? Quem disse que Jesus mandou fazer uma assembleia? É Ele que separa os seus ungidos. E outra coisa, queridos, Ele não mudou o nome de Paulo. As pessoas ficam ensinando por aí que mudou o nome de Saulo para Paulo. Não mudou. Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego. Só isso. Para de ensinar o que não está na Bíblia.
Para de ensinar para a próxima geração aquilo que Deus não disse para ensinar. É por esse motivo que nós estamos tão fragilizados na fé, porque as pessoas desconhecem a Deus, não param para entender quem é Deus. Veja o que diz Atos capítulo 15, versos 16 ao verso 18. Para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a Deus. As gerações precisam entender que a riqueza está em conhecer ao Senhor, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é obedecer os seus mandamentos, é cumprir os seus propósitos e os seus desígnios. Deus está levantando uma geração poderosa nesse tempo, eu creio sim. Mas essa geração precisa ser ensinada desde já que só existe um Deus. E que elas precisam carregar este legado no coração, pregar o evangelho a toda criatura, isto a tempo e fora de tempo, que Deus não precisa ser maquiado, que a mensagem não precisa ser cheia de firulas, a mensagem de Deus é uma só existe um Deus no céu. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador, fora Ele não existe outro mediador, não existe feitiço, encantamento, crendice, só existe um Deus em Israel. A Bíblia vai dizer que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas, nós precisamos ensinar isso para as próximas gerações. Porque se eu negligencio isso, eu estou descumprindo, desobedecendo. Eu estou negando o ensinamento do meu Pai. E nós não podemos fazer isso. Você quer uma geração próspera? Você quer ver os seus filhos gerarem homens e mulheres valentes? Ministrem a palavra. Ministrem a palavra. As bases do ensinamento islã é o Alcorão. Desde a mais tenra infância, as crianças são ensinadas a fundo, a decorar, a aprender a raiz da crença. E nós olhamos para os nossos filhos e eles não conhecem, muitos deles não conhecem um versículo bíblico. Você diz que ama a Deus e não está preocupado se seu filho está caminhando para a morte, para a loucura, para a decadência mental. Que legado nós estaremos deixando para as próximas gerações? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança. Flechas na mão de um valente. Mas nós somos valentes ou covardes? Quem nós somos nesse cenário mundial que vai se estreitar um pouco mais? Esse mesmo instituto americano, esse centro de pesquisa, vai dizer que hoje o cristianismo ocupa o primeiro lugar no mundo com relação à religião. 31% da população mundial é cristã. 31%. Mas esse número está subdividido em 3 tipos de cristianismo. O ortodoxo, católico romano e o protestantismo. Imaginou isso? Nós somos milhões de cristãos no Brasil, ou milhões de evangélicos no Brasil. Mas que tipo de evangélico, que tipo de cristão nós estamos sendo? Aqueles que vão com a multidão? Que levantam as mãos em adoração, mas negam a Deus no dia a dia? Esse tipo de cristianismo? Somos 31% da população mundial. 31% subdivididos, ortodoxos, católicos romanos e protestantes. Mas, até 2050, o islamismo quer ser a primeira religião no mundo inteiro. O que nós estamos fazendo para que as nações ouçam falar de Jesus e se prostrem diante de Deus Todo-Poderoso?
A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Esse foi o último discurso de Jesus. Antes de voltar para a casa do Pai, do nosso Pai. Ele diz, esperem em Jerusalém. Não saiam de lá até vocês serem revestidos. Não deem nenhum passo até serem dominados pelo Espírito Santo que virá testemunhar de mim. Não façam nada até que esse Espírito Santo diga e convença vocês do pecado, da justiça e do juízo. Não façam nada até ter essa autoridade que o Espírito Santo vos dará. Não tomem nenhuma atitude. Porque quando ele vier, o testemunho de vocês mudará a história da humanidade. Quando esse Espírito vier sobre vocês, vocês curarão, manifestarão aquilo que é no céu, na terra. Esperem até vocês serem revestidos de autoridade. Porque o que vai valer a pena não será a mensagem de Matias, mas a mensagem, por exemplo, do apóstolo Paulo, escolhido por Jesus, que em 3 anos alcança a Europa. Você já parou para entender o legado que o apóstolo Paulo deixou para nós? Porque quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Quando Deus escolhe alguém, Ele capacita, Ele inspira, Ele instrui, Ele outorga poder, autoridade. A Bíblia diz, príncipes virão a vós e pedirão conselhos. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido que sacerdotes, profetas, ungem reis, mas reis não ungem profetas. Eu tenho aprendido que a autoridade está sobre a igreja santa do Senhor. Eu tenho experimentado isso com o meu Deus. Eu falo de mim porque eu não posso falar sobre você, eu tenho que falar de mim. Porque a Bíblia me ensina, o Espírito me convence. Eu tenho entendido que os governos se submeterão à autoridade do Senhor. Todo trono, todo principado, toda potestade vai dizer que Jesus é o Senhor. Toda língua vai confessar. Sabe por quê? Porque profetas ungem reis, mas reis não ungem profetas. É isso que nós precisamos passar para as próximas gerações. É esse entendimento de que Jesus virá em glória e nós com Ele reinaremos para todo sempre. É esse ensinamento rico, incorruptível. É esse tesouro, esse legado que nós precisamos deixar para as próximas gerações. Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam, através do Espírito Santo nos usando, de que Deus sim é dono do ouro e da prata. Deus sim é dono daquilo que ninguém corrói. É Deus que tem a chave das cadeias. É Deus que cura as doenças da alma. É Deus que liberta-nos das nossas prisões emocionais, das nossas crises existenciais. Só existe um Deus em Israel, só existe um Deus eterno, e é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos entender, Igreja Santa, a autoridade está sobre a Igreja do Senhor. Foi a nós que Ele fez habitar o Espírito Santo, foi em nós que Ele fez habitar o Espírito Santo, foi a nós que Ele outorgou poder. Foi a nós, Igreja Santa, Igreja Triunfante. O que Deus dirá ao teu respeito, a respeito da tua fé e da tua obediência. Se hoje você se encontrasse com Deus para uma conversa, o que Ele diria ao teu respeito? O que Ele falaria de mim? Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a pagar um preço de renúncia do seu eu, de entregar a sua vida ao Senhor e deixar Ele fazer o resto?
Você está disposto a voltar ao princípio? Você está disposto a voltar ao projeto original? Aquele projeto criado lá no Éden? Esse é o nosso último encontro do módulo Vencendo as Crises Existenciais. Que nós possamos ter aprendido, pelo menos nessas 4 primeiras aulas, que existe sim um caminho de volta. E que o Senhor está nos esperando de braços abertos. Voltar à origem, ao início, ao plano original. E de lá partirmos nessa nossa jornada de influenciadores para as próximas gerações. Que nós possamos sim dar aquilo que tesouro nenhum, terreno pode comprar. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, quando estavam entrando no templo, existia um paralítico sentado à porta. E ele esmolava durante anos ali naquele lugar. E ele pediu ajuda e Pedro falou: olha, nós não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Esse é o papel da igreja do Senhor. Levantar aquele que está caído e colocar de volta nos braços do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa ter entendido nesse primeiro momento que a crise do homem foi o distanciamento do Pai, mas o retorno está na adoração, na busca pela palavra, na obediência de suas ordenanças. E a cura nós encontraremos nesse trajeto. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E nós nos encontraremos no próximo encontro, no nosso próximo módulo, Vencendo as Crises Emocionais. Você nem imagina o que está vendo por aí. Só sei te dizer que será abençoador em nome de Jesus. Nunca se esqueça do que diz Ezequiel 47:9b. E tudo viverá por onde esse rio passar. E eu tenho certeza que o rio de vida está passando por aí. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.